Oi, oi, seja todo mundo muito bem-vindo. E essa aula é uma aula sobre pessoas que vivem com HIV e a cirurgia bariátrica. Vamos lá para a gente começar? Pessoas vivendo com HIV e cirurgia bariátrica. Eu deixei esse início aqui com bastante pessoas diferentes representadas aqui, porque é muito sobre isso o que a gente vai falar ao longo dessa aula toda. Eu fiz uma pesquisa com alguns cirurgiões e, para minha surpresa, 100% deles disseram que já tinham operado pessoas vivendo com HIV. Isso é ótimo, que saibam que já tenham operado pessoas que vivem com HIV, mas o que me deixou com uma pergunta, um outro questionamento, que eu vou voltar depois, é quantas pessoas você já deve ter operado sem saber que eram pessoas que viviam com HIV? Deixa essa questão no ar para você ficar pensando nela depois. E no meio dessa pesquisa, tinha que mais de 60% dessas pessoas que responderam às pesquisas tinham mais de 16 anos de formado. Então, aqui eles entravam na minha categoria, eu tenho 18 anos de formado, esse ano faço 19, em pessoas que o tempo de estudo, quando elas tiveram informações sobre o HIV, no período acadêmico, né, faz mais de 16 anos. Isso, ao longo dessa aula, você vai entender por que é tão importante o tempo de formação, há quanto tempo você esteve na faculdade, para a gente entender as coisas mais importantes aqui com relação ao HIV. Nos anos 90, o HIV era considerado uma sentença de morte, era tido exatamente como uma sentença de morte. A pessoa que fazia o diagnóstico de HIV, ela sabia que ela tinha pouquíssimo tempo de sobrevida. Não era nem de vida que a gente falava, era de sobrevida. Era um prognóstico realmente muito sombrio e muito reservado. Hoje em dia, é uma condição crônica totalmente tratável, assim como a hipertensão e a diabetes. Para você que é um cirurgião bariátrico, você está muito acostumado a lidar, a enfrentar, a ter pacientes que vivem com pressão alta e que vivem com diabetes, que fazem tratamentos, que acompanham com cardiologista, com endocrinologista, e aqui eu trago o HIV como uma condição crônica tratável, assim como a hipertensão e assim como diabetes. Com isso, as pessoas vivendo com HIV têm expectativa de vida semelhante à da população geral, desde que elas estejam em tratamento adequado. Então, eu deixei essa parte aqui para a gente entender que ao longo dessa aula toda, a gente vai falar sobre pessoas que vivem com HIV e estão se tratando. Sempre que eu falar sobre doença crônica tratável, estando estabilizado, estou falando de pessoas que se tratam. Quando a gente volta para a atualidade para falar sobre essas pessoas, eu vou estar sempre falando daquelas que se tratam. A ideia aqui é desmistificar conceitos ultrapassados da época em que a gente estudou e que vocês estudaram e pararam de estudar HIV e fornecer diretrizes baseadas em evidências para que o manejo cirúrgico desses pacientes seja o mais tranquilo possível. O meu lema, o que eu sempre faço onde quer que eu vá, é pensar nos estigmas e preconceitos que até hoje as pessoas que vivem com HIV enfrentam. O quanto você realmente sabe sobre HIV, e eu estou falando sobre isso em 2025. Não estou perguntando o que você soube na época da faculdade, estou perguntando o que você sabe hoje sobre HIV. Aí a gente precisa pensar numa coisa muito importante que é a nossa lacuna na atualização médica. O tempo de formação, que aqui eu falei lá no começo, que a maior parte das pessoas tinha o mesmo tempo que eu de formada ou mais, e a ausência de atualizações. Isso é claro, conforme a gente vai se especializando com o passar do tempo, a gente vai se aprofundando cada vez mais na nossa especialização, na nossa subespecialização, e aí fica uma lacuna muito grande entre o que a gente aprendeu na faculdade e o que está sendo atualmente realidade em qualquer assunto que seja. E aqui eu preciso trazer para vocês a evolução do tratamento. Em apenas algumas décadas, porque a doença é da década de 80, a evolução do tratamento foi tão grande que passou de uma sentença de morte, de uma certeza de morte, a uma condição crônica tratável nessas poucas décadas e tratável com muita segurança, com muita qualidade. As pessoas que vivem com HIV atualmente têm uma qualidade de vida excelente.
desde que estejam em tratamento, completamente diferente de poucas décadas atrás, quando foi feita a descoberta do vírus. Aqui eu gosto sempre de trazer, e acho muito importante que a gente fale disso e fale de novo sobre isso, sobre o prognóstico desses pacientes que estejam em tratamento adequado. O prognóstico, a sobrevida, a vida que eles têm, é comparável da população geral. Então, a gente vem de um lugar onde a gente estudou há muito tempo como era a sentença de morte de uma pessoa que vive com HIV, e atualmente o que eu trago é condição crônica tratável e muito bem tratável. E aqui, graças exclusivamente ao tratamento. O que mudou no tratamento desde o início até agora? Nos anos 90, a gente tinha aí um início de muitos comprimidos. 15 comprimidos por dia, que foi um tratamento inicial tolerável, vamos dizer assim, porque antes dele já existia um tratamento que eram 26 comprimidos por dia, e isso era completamente intolerável. Então, a gente começa de 15 comprimidos por dia, com uma alta toxicidade, com efeitos colaterais muito severos e que aumentavam muito pouco a sobrevida desses pacientes. Vem daí a nossa ideia, a expressão que se usava naquela época e algumas pessoas ainda usam, de coquetel, porque era um coquetel, eram muitos comprimidos, era uma quantidade muito grande realmente de medicamentos que a gente precisava usar. E aqui, as pessoas que são mais velhas e quem tem mais de 16 anos de formado, assim como eu, vai lembrar e vai ter uma pessoa ícone, uma figura na mente icônica, que era o Cazuza, que precisou sair do país, ele precisou viajar para os Estados Unidos para conseguir, naquela época, o que era um medicamento adequado, o que era o melhor tratamento, que eram muitos comprimidos por dia, que tinham muitos efeitos colaterais severos, e a gente não tinha, aqui no Brasil, nem mesmo esse coquetel, como a gente falava naquela época. E aí, dos anos 2000, desde 96, quando a terapia antirretroviral foi amplamente implementada aqui no Brasil, no SUS, com acesso gratuito a todas as pessoas que moram no país, existiu desde então uma redução muito grande na quantidade de medicamentos e uma melhoria no perfil de efeito colateral, uma melhoria na toxicidade, uma facilidade na tomada da medicação. Então, foi um avanço muito grande em pouquíssimo tempo na quantidade de remédio e, principalmente, na toxicidade desses remédios. E o atual, o que a maior parte dos pacientes, o que a maior parte das pessoas que vivem com HIV vão usar, são 2 comprimidos diários, com muito menos efeitos colaterais, nem se compara os efeitos colaterais da década de 90 com os medicamentos atuais, o que facilita muito a adesão ao tratamento, que é uma coisa muito importante, como eu já disse desde o começo, que a gente vai estar sempre falando de pessoas que vivem com HIV e fazem tratamento. Essa imagem é a imagem importante para ficar gravada realmente na nossa mente, que é, antigamente, que era o coquetel, eram muitos comprimidos, uma quantidade muito grande realmente de comprimidos, e o atual. Essa imagem atual, as duas imagens são minhas, mas a imagem do atual é realmente os 2 comprimidos mais usados atualmente, que são o que fazem parte hoje do tratamento das pessoas que vivem com HIV. Esses 2 comprimidos tomados uma vez ao dia, todos os dias. E aí, esse tema é realmente importante? A gente pode se perguntar sobre isso. Será que realmente importa falar sobre pessoas que vivem com HIV quando a gente está falando de cirurgia bariátrica? Isso tem realmente algum tipo de importância? E aqui eu vou dizer que é muito importante, por 2 motivos principais. E aqui a gente pode dividir na parte médica e na parte não médica, mas que a gente também precisa se preocupar. A parte médica, que é a parte mais óbvia, a parte mais clara para todo mundo, é que a obesidade também afeta pessoas que vivem com HIV. Talvez isso seja muito fácil para alguém que tenha poucos anos de formado entender que pessoas que vivem com HIV também podem ser afetadas por obesidade. Para quem tem mais tempo de formado, pode ser uma coisa um pouco difícil de entender, porque quando a gente pensa nas pessoas que vivem com HIV lá na década de 90, HIV, AIDS, a gente vai pensar em pacientes
subnutridos, em pacientes muito emagrecidos, uma caquexia importante desse paciente, e a gente tem um pouco de dificuldade de trazer esses pacientes e pensar que eles podem ter obesidade. Mas o que eu vou trazer aqui de volta é a evolução do tratamento. A evolução do tratamento para essas pessoas que vivem com HIV aumentou a expectativa de vida, trouxe uma maior longevidade e, com isso, uma maior incidência de todas as doenças, obesidade, síndrome metabólica. Eu costumo sempre dizer que essas 3 letrinhas aqui, essas 3 expressõezinhas, são as que atualmente são causas de óbito de pessoas que vivem com HIV. Problemas cardiovasculares, então, infarto, AVC e os problemas oncológicos, câncer. As pessoas atualmente que vivem com HIV em tratamento, elas vão morrer dos mesmos motivos e pelas mesmas causas que a população de uma maneira geral, fatores relacionados ao envelhecimento da população. Coisas que anteriormente, a gente não conseguia nem pensar, eram impensáveis quando a gente pensava numa pessoa vivendo com HIV, ela ter uma sobrevida tão longa que fizesse com que ela ficasse idosa e pudesse estar expostas a essas causas de óbitos, atualmente é a realidade. Pessoas que se tratam e vivem com HIV vão morrer das mesmas coisas que as pessoas que têm a longevidade maior, que são essas outras causas. Então, pensar em obesidade, em síndrome metabólica, é muito importante nessas pessoas que vivem com HIV. E aqui o outro lado desse pensamento é um pensamento que não é médico diretamente, mas que precisa permear todas as consultas que qualquer cirurgião, bariátrico ou não, faça com os pacientes, que é o impacto do preconceito médico em cima da saúde dessas pessoas. Muitos pacientes, e aqui eu coloco pacientes meus também, já relataram que foram negados para a cirurgia bariátrica sem nenhuma justificativa clínica, apenas por viverem com HIV. Eu tenho um paciente em especial, e eu posso falar aqui com relação a ele, sem citá-lo, que ele fez a cirurgia bariátrica dele com o 3º médico em que ele foi. Ele é um paciente que faz acompanhamento, tem o HIV muito bem controlado, foi ao 1º médico, fez todo o trâmite da cirurgia bariátrica e quando contou para o médico que era uma pessoa que vivia com HIV, foi negada a cirurgia. Ele foi para um 2º médico, fez todo o trâmite que precisava ser feito e a mesma coisa aconteceu. Quando ele chegou e contou para o médico que ele era uma pessoa vivendo com HIV, ele também teve a cirurgia negada. E ele sempre voltava, né? E me contava entre uma etapa e outra, a gente continuou acompanhando, ele continuou se tratando, sempre com HIV muito bem tratado, muito bem controlado, e ele vai para o 3º médico e ele fala assim para mim, doutora, eu não vou contar para esse médico que eu vivo com HIV, não existe a menor possibilidade de eu abrir o meu diagnóstico para ele, porque eu não quero que isso aconteça de novo. Tão fragilizado ele estava com o preconceito dos outros 2 primeiros médicos, porque não deram nenhuma justificativa clínica, porque muito provavelmente não existia uma justificativa clínica que fizesse com que essa cirurgia fosse negada. Ele conseguiu operar com esse 3º médico, ele não contou para esse 3º médico que era uma pessoa que vivia com HIV, conseguiu operar, já está operado há um tempo, está ótimo, ele tem uma qualidade de vida muito melhor por causa da cirurgia bariátrica, que na vida dele estava influenciando, e agora ele está ótimo. Mas a gente precisa sempre pensar no impacto que esse preconceito médico, que os médicos têm com relação aos pacientes, impacta na vida desses pacientes. E aqui eu volto naquela pergunta do começo, que é: quantas vezes você já operou uma pessoa sem saber que ela vivia com HIV? Eu vou trazer aqui esse dado de novos casos notificados de pessoas vivendo com HIV só no Brasil. Só para a gente entender, para a gente ter uma dimensão da quantidade, de que número de pessoas a gente está falando sobre isso, que são casos novos, então, casos novos vão sendo sempre somados aos casos que já existem, e quando a gente pensa na longevidade aumentando, a expectativa de vida indo junto da população de uma maneira geral, são sempre muitos casos novos que se somam aos casos antigos e vão sempre aumentando essa quantidade. Esse aqui é o boletim epidemiológico, tá? Tem acesso para a população em geral, não só para os médicos, quem quiser acessar pode acessar. Tem várias informações sobre HIV e AIDS ao longo dos anos. Ao longo da população, ele divide
nesse boletim, homens e mulheres, crianças e pessoas, adultos, em idosos, por idade, por região. É um boletim muito completo. Eu quis trazer aqui o número principal de casos notificados de pessoas vivendo com HIV em adultos, tá? Eu tirei a parte das crianças desses casos. E aí, a gente tem de 2012 a 2023, então a gente consegue entender só de olhar para essa curva, que é uma curva crescente, então a gente tem cada vez mais casos novos sendo notificados, o que para mim, como infectologista, é excelente. Quanto mais casos a gente notifica, quanto mais pessoas a gente descobre que vivem com HIV, maior é a oportunidade dessa pessoa começar o tratamento e manter a sua vida, a sua qualidade de vida por muito mais tempo. De 2012, então, a gente tem aqui o número de 15 mil casos novos, aumentando gradativamente. Então, desde 2019, a gente tem entre 40 e 50 mil casos novos. Em 2020, a gente vê uma queda, né, para 35 mil notificações de casos novos, e a gente entende por que isso aconteceu. Não é que diminuiu a quantidade de pessoas vivendo com HIV, de casos novos, né? O que aconteceu foi uma diminuição da notificação, porque foi o ano que começou a pandemia de Covid, né, no mundo. Então, a gente diminuiu, é claro, esse número de casos notificados. A gente percebe que em 2023 a gente já volta a ter uma quantidade como era anteriormente, né, entre 40 e 50 mil casos novos notificados por ano no Brasil, né? Em 2023 foram 43 mil casos novos notificados. Isso sem contar nos casos que não foram notificados, nas pessoas que não foram diagnosticadas. Quantas pessoas a gente está deixando de fazer diagnóstico ao longo do tempo, e esses são só os que a gente consegue ver. E aí, aqui é uma coisa bem importante da gente pensar, quando a gente pensa naquele número, aquele número real é muito maior do que a gente imagina. Por quê? Você conhece alguém que vive com HIV. Leia de novo e entenda que tem um ponto final ali. Não é um ponto de interrogação. Eu não estou questionando se você conhece alguém que vive com HIV. Eu estou afirmando isso. E aqui eu não estou quebrando o sigilo, eu não estou falando diretamente com você sobre um paciente que a gente tem em comum, sobre a sua vida dentro do hospital, sobre os seus pacientes, sobre as pessoas que você opera. Eu estou falando aqui fora do consultório, eu estou falando aqui na sua vida de uma maneira geral. Você conhece alguém que vive com HIV? No seu prédio, pessoas que trabalham com você no seu hospital, não só pessoas que você opera, pessoas que estão frequentando o mesmo clube que você frequenta, a mesma academia, vão no inglês junto com você, no supermercado que você está acostumado a ir, na feira, na sua vida social, para além da sua vida médica, você conhece alguém que vive com HIV. E aqui eu estou afirmando pela quantidade de pessoas que vivem com HIV. E essa pessoa só não te contou que vive com HIV, você só não está conseguindo pensar agora em alguém que você conhece que vive com HIV, porque provavelmente ela está com vergonha de te contar. Ela tem medo do estigma e do preconceito e por isso ela não te contou. Então você sai com ela, você participa de reuniões com ela, mas ela não te contou porque ela tem medo desse estigma. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Não para a gente ficar tentando achar quem é a pessoa que vive com HIV, como se fosse uma caça a essa pessoa, mas para a gente pensar que isso é muito mais comum e natural do que a gente consegue imaginar. A gente não usa mais a expressão portador ou soro positivo. A gente não usa mais portador como se ela estivesse carregando alguma coisa, como se ela portasse uma arma. A gente também não usa mais soro positivo, porque o soro pode ser positivo para vários vírus, várias bactérias. A gente fala simplesmente em pessoa que vive com HIV. Então, a pessoa que faz diagnóstico de HIV é uma pessoa que vive com HIV, porque é nessa sequência que isso importa. É uma pessoa que vive e ela vive com o vírus do HIV. E aqui, quando a gente vai pensar que você conhece alguém que vive com HIV, a gente tem sempre que lembrar que é um vírus absurdamente democrático. Então, qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa ou que já tenha tido vida sexual ativa, ela pode ter vírus, ela pode ser uma pessoa que vive com HIV. E aí eu trago aqui só para a gente pensar e você voltar a pensar nisso, o aumento importante entre mulheres heterossexuais.
Porque quem está acostumado com HIV há mais tempo vai lembrar que lá nos anos 90 era um vírus muito relacionado com homens gays. Então, quando falava de HIV, a gente sempre pensava em homens gays. E aí, todo mundo que não é um homem gay não se preocupava mais com HIV. Isso em 1990. Quando a gente traz para 2025 e pensa que o vírus é tão democrático, a gente precisa pensar que esse número cresce cada vez mais no meio de todos os espectros, todas as pessoas que vivem na sociedade. Aqui eu deixei as principais 7 dúvidas que chegaram na pesquisa e que quando eu estou conversando com algum médico, com algum cirurgião, é o que vem para mim. Se você, depois dessas dúvidas, depois dessa aula, tiver ainda mais dúvida, pode me mandar, pode deixar nos comentários ou pode me mandar por DM no Instagram, como ficar mais fácil para você, e eu vou ter o maior prazer em resolver essas dúvidas. A primeira, disparado, é a absorção dos antirretrovirais e a técnica cirúrgica. Isso aqui acontecia, e essa pergunta é muito comum, porque antigamente realmente tinha uma diferença muito grande na absorção dos antirretrovirais, a depender da técnica. Atualmente, não tem nenhuma preocupação real que a gente precise ter. Se é bypass, se é sleeve, não importa qual é a técnica que você usa para esse paciente, que você tem indicação para esse paciente, a absorção dos antirretrovirais não vai ser prejudicada. Antigamente, existia uma classe de medicamentos que era muito prejudicada, principalmente no bypass, que consistia no indinavir, neofinavir, atazanavir, todas essas medicações, algumas delas a gente não usa mais e algumas delas a gente não deveria usar mais, a gente como infectologista. É que eu estou falando do atazanavir. O ideal é que o seu paciente que use atazanavir precisa conversar com o médico infectologista dele e precisa ser trocada essa medicação. Não porque ele vai fazer um bypass ou porque ele vai fazer um sleeve, e se ele fizer bypass, o atazanavir vai ser prejudicada a absorção. Mas é porque o atazanavir não é mais uma medicação de escolha para nenhum paciente que vive com HIV. Então, você, cirurgião, não precisa se preocupar com a absorção do antirretroviral, porque independente de qual seja a técnica que você use, realmente, na atualidade, não vai ter mais dessa preocupação. Um medicamento que a gente usa, que é da mesma classe do atazanavir, que é o darunavir, que é um medicamento excelente, a gente usa muito atualmente, não tem uma falha de absorção tão grande quanto tinha os outros da mesma classe que ele, por ele ser um medicamento mais novo, mesmo que você faça o bypass, pacientes que usam darunavir não vão ter complicação com isso. A suplementação do pós-operatório, o que eu preciso pensar de diferente no meu paciente, na minha pessoa que vive com HIV e vai operar? Nenhuma necessidade diferente dos seus outros pacientes. Qual suplementação o seu paciente precisa? Faça a suplementação que ele precisa de acordo com o que você viu dos exames dele e de acordo com o que você fez de técnica cirúrgica com ele. Não por ele ser uma pessoa que vive com HIV, mas porque ele precisa dessa suplementação. Os antibióticos profiláticos também não precisam ser diferentes, nem o tipo de antibiótico e nem o tempo de antibiótico. Nenhuma dessas duas coisas precisa ser diferente. É claro que depende do hospital que você vai trabalhar, vai ter um protocolo, a CCH vai ter um protocolo de qual antibiótico você precisa usar, o tempo que precisa usar. Siga isso do hospital que você está habituado, onde você opera pessoas que vivem com HIV e que não vivem com HIV. Siga o protocolo da instituição e pronto, não precisa ter nenhuma mudança por ser um paciente, uma pessoa que vive com HIV. Não existe um maior risco de fístulas e infecção comparado às outras pessoas. Então, vocês estão muito habituados a operar pessoas que vivem com diabetes, operar pessoas que são tabagistas. Estas pessoas têm maior risco de fístulas e infecções quando comparado às pessoas que vivem com HIV. Então, de uma maneira geral, os seus pacientes que vivem com HIV não vão ter um maior risco de fístulas e infecções do que os seus pacientes que não vivem com HIV. Algum exame pré-operatório diferente precisa ser feito? Nenhum exame pré-operatório precisa ser pedido de diferente para esses pacientes. Aqui eu coloco 2 ressalvas que são: a primeira, o pedido de anti-HIV precisa ser feito? Eu vou lá na frente falar mais sobre isso, porque eu acho isso um ponto muito importante. Então, fica aqui uma interrogação se precisa pedir um anti-HIV para essa pessoa. E, se for uma pessoa já sabidamente que vive com HIV, o infectologista que faz acompanhamento desse paciente
já vai ter pedido a carga viral, que é a quantidade de vírus, e o CD4, que é a imunidade que essa pessoa vai ter. Então, você não precisa se preocupar com nenhum exame diferente no pré-operatório que você faz desses pacientes. Carga viral detectável, indetectável, qual é o ideal de CD4 para a gente operar? Aí, de novo, não é uma preocupação que você, cirurgião, precisa ter, é uma preocupação que o infectologista precisa ter, mas eu acho interessante você saber minimamente o que isso precisa acontecer, uma vez que se vocês não conseguirem conversar, se vocês não conseguirem trocar cartas de encaminhamento. O ideal, a melhor opção é operar esse paciente com a carga viral indetectável, quando a carga está muito baixinha, o HIV está no melhor controle dele. Isso, muito provavelmente, é o que vai acontecer. Quando o infectologista do paciente for liberá-lo para a cirurgia, ele vai estar com a carga viral indetectável. E se ele ainda não estiver com a carga viral indetectável, no período enquanto vocês estão fazendo todo o trâmite da cirurgia bariátrica, dá tempo dessa carga viral ficar indetectável. Cirurgia bariátrica não é uma cirurgia de emergência. O paciente não decide na segunda-feira, passa em consulta na quarta e opera na sexta-feira. Não é esse prazo que a gente tem desde o início de uma cirurgia, desde o início do pensamento de uma cirurgia bariátrica até ela acontecer. Nesse período, esse período do desenrolar de todo o processo da bariátrica, a gente consegue, médico infectologista, junto com a medicação, deixar essa carga viral indetectável. E com relação ao CD4, que é a defesa, aqui é uma resposta muito genérica, mas só para se pensar, quanto mais alto possível for esse CD4, melhor. A gente, na infectologia, tem alguns valores de CD4, alguns valores de imunidade, que a gente tem condutas para fazer com o nosso paciente que vive com HIV. De uma maneira geral, pessoas que vivem com HIV e têm um CD4 maior do que 500, têm um CD4 excelente, a gente não tem nenhum tipo de preocupação. Pessoas que vivem com HIV e têm um CD4 menor do que 250, elas já estarão fazendo profilaxias, algumas profilaxias, de acordo com a infectologia. Independente de ter o que operar ou não, elas já estarão tomando antibiótico receitado pelo infectologista, acompanhado pelo infectologista, quando tiverem o CD4 menor que 250. De uma maneira geral, nenhum dos CD4s, independente do número que ele tenha, é uma contraindicação absoluta à cirurgia bariátrica. É claro que em CD4s menores do que 250, o ideal é que se converse cirurgião bariátrico e infectologista para entender qual vai ser o melhor momento que essa cirurgia seja feita. O CD4 mais baixo não vai ser uma contraindicação para a cirurgia bariátrica, mas vai precisar ser conversado qual é o melhor momento para que essa cirurgia seja feita. Uma vez que a cirurgia bariátrica e todos os benefícios que ela vai trazer para o paciente também vão ajudar a essa imunidade melhorar. Então, precisa se conversar, cirurgião bariátrico e infectologista, para pensar qual é o melhor momento de operar esse paciente com CD4 menor do que 250. Mas, lembrando de novo que não é uma contraindicação absoluta e restrita o CD4 mais baixo para fazer a cirurgia. E não tem que ter nenhum cuidado diferente no intraoperatório, só porque é uma pessoa que vive com HIV. Aqui eu quero deixar claro, registrado, que o uso de equipamento de proteção individual deve ser sempre usado em qualquer cirurgia, né? Não passa pela nossa cabeça que um cirurgião vá operar sem luvas, por exemplo, independente do paciente ser uma pessoa que vive com HIV ou não. Não vai passar pela nossa cabeça pensar que um cirurgião vai entrar em campo cirúrgico sem o uso de óculos de proteção, independente se a pessoa viva com HIV ou não. Então, não tem nenhum cuidado diferente do que você já tem que ter todos os dias com todas as suas cirurgias, que é o uso do EPI. E quando a gente vai pensar aqui numa coisa muito importante que vocês, cirurgiões, sempre perguntam e têm dúvidas, é sobre a profilaxia pós-exposição, sobre PEP. Isso aqui é para guardar e sempre consultar. PEP, quando eu preciso usar PEP? Quando você tiver uma exposição potencialmente arriscada com relação ao HIV. Então, eu volto aqui para pensar. Se você teve uma exposição durante a cirurgia, o ideal é que em até 72 horas você procure e comece a fazer uso de PEP. PEP é o uso de 2 medicamentos, 2 antirretrovirais, todos os dias, por 28 dias, para que você reduza, para que você minimize, quase
vá a zero a chance, o risco de que você se infecte com HIV nessa exposição. Eu disse aqui 72 horas porque esse é o prazo em que a PEP tem a sua eficácia garantida. Mas sabendo que a cada hora que passa, essa eficácia diminui um pouco. Então, o ideal é que você use as 2 primeiras horas, que são as melhores horas para que você comece com PEP. Após você ter tido essa exposição, que você tem essa perfuração, você comece a usar PEP. 2 horas é o prazo ideal, é o melhor prazo para que você comece a usar, mas você tem até 72 horas para fazer a PEP. E aí, pensando na PEP, é uma coisa muito importante, o próximo, que é o que eu recebi de pergunta e eu quero deixar aqui para todo mundo pensar. Eu devo pedir exame de anti-HIV para todo paciente, para todo mundo que eu for operar? A minha resposta como infectologista é sim, por favor, peça para todos os pacientes que você for operar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já falou sobre o vírus do HIV ser totalmente democrático, estar esparramado pela população de uma maneira geral, e eu acho que a gente, como médico, não pode perder a oportunidade de, estando de frente com um paciente, fazer esse diagnóstico. É claro que você não é infectologista, você não está ali para fazer diagnóstico de HIV, mas às vezes esse paciente não tem contato com nenhum outro médico. Ele começou a ter contato médico diretamente com o cirurgião porque ele pensou em fazer uma cirurgia bariátrica. Você vai perder essa oportunidade de fazer um diagnóstico, de melhorar ainda mais a qualidade de vida dele. Então, pensando no paciente, a gente, como médico, sempre deveria pedir o anti-HIV para as pessoas. E aqui a gente não precisa ter medo de pedir o anti-HIV para as pessoas. A gente precisa explicar para elas que pedir um anti-HIV faz parte da rotina médica de todas as pessoas que já tiveram vida sexual em algum momento da vida, ativa agora ou não. Converse com o paciente. Fulano, fulana, eu posso pedir um anti-HIV para você? A gente vai pedir aqui junto dos exames pré-operatórios, e aí você fala dos seus outros exames pré-operatórios que você precisa pedir. Eu vou deixar o pedido também do anti-HIV. Dificilmente um paciente vai dizer, não, eu não quero, eu não autorizo que você me peça. Se isso acontecer, você deixa isso anotado em prontuário de que ele se recusou a fazer o exame e você não pode pedir esse exame. É isso que acontece. Mas dificilmente, se você explicar para ele que vai pedir no meio dos exames, ele vai efetivamente dizer para você que não quer. Se ele não quiser, anote em prontuário e pronto. Mas ele vai dizer, tudo bem, sem problemas, e você pede o anti-HIV. 2 coisas podem acontecer aqui. Esse exame pode vir positivo, e aí algum infectologista precisa ser contactado para que esse paciente comece a fazer o seu tratamento e fique com a carga viral indetectável, veja como está esse CD4, essa defesa do organismo, e faça o seu procedimento e faça toda a sua sequência para a cirurgia bariátrica. Isso, neste momento, eu posso entrar e posso te ajudar sempre que você precisar, mas não só eu, qualquer outro infectologista. E uma outra coisa pode acontecer, esse exame pode vir negativo, ele vai para o prontuário e você vai para a cirurgia, você vai operar essa pessoa sabendo que ele é uma pessoa que não vive com HIV. E aí a gente volta no slide anterior, que a gente pensa sobre PEP. Se eu tiver uma exposição com um paciente sabidamente negativo, eu não preciso me preocupar com HIV. Eu não preciso esperar, eu não preciso correr atrás naquelas 2 primeiras horas para tomar medicação contra o HIV, se eu estou operando uma pessoa que eu já sei, que eu entrei em campo cirúrgico, sabendo que é uma pessoa que não vive com HIV. Então, pedir o exame anti-HIV para todos os pacientes que passem por você, que passem pelo seu consultório, é uma opção boa para todo mundo. Para o paciente que faz diagnóstico de HIV, se por acaso vier positivo, e também para você e para a sua equipe que está operando uma pessoa ou que vive com HIV e faz tratamento, então tá tudo bem, ou você já está operando uma pessoa que você já sabe que não vive com HIV. O que eu quero deixar muito claro e muito óbvio, e a resposta que eu quero trazer aqui nesta aula é: se um paciente vivendo com HIV entrasse no seu consultório amanhã, o que é que você faria de diferente do que você já faz com todos os outros pacientes que entram no seu consultório? E a melhor resposta, a resposta ideal, depois de você ter assistido essa aula, é que você diga: eu não faria nada de diferente.
Pessoas vivendo com HIV merecem exatamente o mesmo tratamento que qualquer outro paciente. Lembra que eu falei do estigma? Lembra que eu falei do preconceito? Então, aqui é que entra essa diferença. Essas pessoas que vivem com HIV, elas não são pacientes mais frágeis, que precisam de mais cuidado do ponto de vista de técnica e da cirurgia bariátrica. São pacientes como qualquer outro que vão se beneficiar de uma indicação cirúrgica, que vão se beneficiar da cirurgia bariátrica para a qualidade de vida, para o resto da vida delas, e elas precisam ser tratadas como qualquer outro paciente, sem nenhum preconceito, sem nenhum estigma. Se isso ficou dessa aula, eu não preciso fazer nada de diferente e preciso tratar sem nenhum estigma e sem nenhum preconceito este paciente, esta aula já me serviu de bastante coisa. Eu espero ter ajudado vocês com essa aula, com essas dúvidas, que são as principais dúvidas. Quero agradecer, quero deixar o meu contato aqui para se você quiser, tiver mais dúvidas, tiver mais coisas que você queira acrescentar, se ficou faltando alguma coisa nessa aula, me deixa saber, porque às vezes isso acontece em alguns casos, você tem alguma dúvida que para mim, eu vivo trabalhando com isso, esse é o meu dia a dia, eu nem passo pela minha cabeça que pode ser uma dúvida de um colega médico. Então, me manda a sua dúvida, porque eu acrescento nessa aula, eu te respondo, e eu espero ter ajudado, primeiro, a fazer uma cirurgia bariátrica com segurança, a que esse paciente que vive com HIV tenha acesso à cirurgia bariátrica, se for uma indicação clínica para ele, e que ele seja muito bem tratado quando ele estiver no seu consultório. Eu espero ter ajudado. Tchau, tchau. Muito obrigada.